Olá, bom dia! O que você vai ver no Opinião Minas de hoje, você provavelmente não viu na escola. Empreendedorismo, educação financeira, inteligência emocional, competências fundamentais na vida adulta, mas que raramente são ensinadas nas salas de aula. Mais de 63 milhões de pessoas estão endividadas no Brasil. Nesse cenário de aperto, muitas querem abrir o próprio negócio, mas nem sempre a empresa dá certo. Mais da metade das pequenas empresas abertas fecham antes de completar 2 anos. Imagina só se as escolas ensinassem finanças e empreendedorismo. Muitos educadores falam da importância de a escola trabalhar essas e outras competências. E é sobre isso que a gente fala no programa de hoje. Eu recebo aqui a Adriana Fileto, que é educadora financeira. Bom dia. E recebo também Lilian Botelho, que é analista do Sebrae. Bom dia. Bom dia. Gente, então, educação financeira, educação empreendedora, as nossas escolas ainda estão muito distantes desses conteúdos, dessas competências? As escolas já têm um movimento, na verdade, em direção à educação financeira. A Base Nacional Comum Curricular, que é o documento que traça as diretrizes da educação para ter uma equidade na educação no Brasil, já aborda. Porém, eu vejo que as escolas abordam esse tema da educação financeira de uma forma muito simples ainda, precisa se avançar nisso. A educação financeira no mundo, ela já vem de muito tempo e no Brasil ela está engatinhando, mas eu vejo que nós estamos num processo aí de desenvolvimento da educação. E empreendedorismo também está desenvolvendo muito no país, né? Educação empreendedora. Pelo menos o despertar da importância, então a gente já está ocorrendo esse processo, né? Sim. Com relação ao empreendedorismo também, você acha? Eu pensei, assim, como trabalhando no Sebrae com educação empreendedora, a gente vê essa sensibilização mais forte, mesmo porque existe uma influência norte-americana, existe uma influência europeia, que nesses países existem políticas públicas para a implementação da educação empreendedora. E o Sebrae há algum tempo tem trabalhado nessa sensibilização e na implantação da educação empreendedora, criando toda uma cultura. Então, a expectativa, por exemplo, este ano é que a gente tenha 14 mil professores capacitados em metodologias de educação empreendedora e 340 mil alunos já acessando a metodologia. Na escola pública? Na escola pública, predominantemente. Escolas particulares podem ter acesso, mas predominantemente escola pública. E é importante, assim, por mais que tenha esse movimento, esse engajamento, é preciso avançar mais. Então, estudos que nós já fizemos pelo Centro Sebrae de Referência em Educação Empreendedora nos mostra, assim, que estudar e ensinar sobre empreendedorismo no Brasil ainda está um pouco incipiente. Então, os melhores papers, a discussão mais aprofundada não está acontecendo ainda no Brasil, ainda é fora do país. Mas isso, ao mesmo tempo que é um fator deficitário, é uma oportunidade. A gente vê que realmente, quando a escola abraça o empreendedorismo, abraça de verdade e faz acontecer e transforma. Adriana, a gente tem também muitas crianças com dificuldade em matemática, às vezes. É um distanciamento dessa realidade financeira nossa também? Não tem às vezes a criança não faz esse link, para que eu preciso de matemática? Sim. A educação financeira deve ser abordada de uma maneira interdisciplinar. E é importante também, Marcela, que o aprendizado seja significativo. De nada adianta o professor ficar só repassando conteúdo. Aliás, a educação 4.0, ela prevê que o aluno é protagonista, ele deve participar desse processo de aprendizagem. Então, é interessante, por exemplo, fazer experiências onde o aluno participe. Então, eu vou dar um exemplo. Eu participei recentemente de um evento numa grande escola em Belo Horizonte, numa feira do conhecimento, onde a nossa equipe, eu e mais 2 pessoas, o Breno e o Iago, a gente realizou um trabalho para vivenciar a educação financeira. Então, era um jogo tipo o Escape 60, onde os alunos tinham decifrar enigmas relacionados à educação financeira. E eles construíram junto conosco. E eles vibravam, as famílias participavam. Então, é muito importante que haja esse trabalho cooperativo entre professores, que na verdade são facilitadores, e os alunos, né? Existem estudos na pirâmide do aprendizado que indicam que quando a gente apenas ouve um conteúdo, a gente aprende 10%. E enquanto a gente vivencia, a gente põe a mão na massa, o nosso aprendizado aumenta para 80%.
Então, eu vejo que a educação tem que ser mais participativa, o aluno tem que ser protagonista, esse aprendizado tem que ser significativo, ele tem que fazer sentido para o aluno. A gente tem bons exemplos pensando no empreendedorismo também? Sim, tem bons exemplos. E é interessante quando a Adriana coloca que a aprendizagem, o processo de ensino-aprendizagem tem que ser participativo, é por experiência mesmo, é por meio de projetos. Então, o empreendedorismo ele não se dá, principalmente na infância, somente conceitual, porque tem que existir um sentido para que a criança perceba que ela pode aprender ser autônomo, ela pode desenvolver senso de liderança, ela pode ser uma observadora sobre o contexto que ela vive. Porque não é só abrir empresa, né, Lilian? Não é só abrir empresa, é empreendedorismo para a vida. Então, quando você trabalha empreendedorismo desde a infância, você coloca isso como um fator muito importante para a criança. E que o restante dos conteúdos, eles são uma máscara, né? Ele pode aprender o empreendedorismo por meio de uma feira, por meio de gamificação, por meio de um projeto de cinema. Então, ele pode, inclusive, ser uma aprendizagem interdisciplinar. Isso dá um certo trabalho, né? Pois é, isso que eu ia perguntar. Essa questão da aprendizagem ser interdisciplinar, na visão de vocês, é a melhor forma? Porque, às vezes, colocar mais numa disciplina não seja o caminho, né? Mas essa interdisciplinaridade também é difícil de pôr em prática? É trabalhoso, mas é possível. E eu vejo que é interessante, porque, na verdade, a educação financeira, as pessoas acham que é só fazer conta, que é só finanças, economia, e não é. Você pode abordar a educação financeira em várias disciplinas, até nas ciências, questão ambiental, por exemplo, alimentação saudável, na geografia, questão de distribuição da renda no mundo, a matemática, que é a mais óbvia, o português. Então, é interessante, o aprendizado fica muito mais interessante, significativo, quando você trabalha em interdisciplinaridade. Agora, é claro que isso é um projeto mais trabalhoso, que envolve os professores, a coordenação, é um trabalho mais complexo. Mas eu vejo que é um trabalho muito mais rico, né, que faz muito mais sentido para o aluno. E faz muito sentido porque, assim, além de você ter acesso a conceitos, você trabalha as habilidades sociais, né, que é muito importante hoje no futuro do trabalho, que a gente fala que o futuro do trabalho não está tão distante, ele já acontece hoje. Então, toda a tecnologia que envolve essa transformação e tudo que hoje pode ser automatizado será. Então, as crianças, os jovens têm que estar preparados para esse mundo, essa flexibilidade. Então, é abrir visão de mundo mesmo, transdisciplinar. Sim. E aí ele passa a ser protagonista, não só abrindo uma empresa, mas de onde ele estiver, na empresa que ele estiver, e até resolvendo problemas da comunidade. Capacidade de resolver problema é essencial. Tem tudo a ver, né? Agora, o pai e a mãe que está em casa, na escola não tem isso ainda. Tem como começar a trabalhar essa educação em casa, tanto no empreendedorismo quanto na educação financeira? Com certeza. A educação financeira, aliás, tem que começar dentro de casa, né? Então, os pais podem trabalhar com seus filhos a questão de saber esperar, de fazer escolhas. A gente, na verdade, não pode ter tudo que a gente quer ao mesmo tempo. Então, tem que priorizar a questão do valor do dinheiro. Então, até uma feira, né? A visita a uma feira, um sacolão, é possível trabalhar vários conceitos de educação financeira, sustentabilidade, questão do desperdício, né? E é preciso também que haja uma coerência entre o que se fala e o que se faz, né? Não adianta os pais falarem para o filho não desperdiçar, para economizar dinheiro, se eles, na verdade, desperdiçam e não cuidam bem do dinheiro. Agora, eu vejo que a educação financeira tem que ser um trabalho no dia a dia, ali todo dia, mas de uma forma natural e respeitando a idade da criança, a cognição dela, o entendimento sobre esses conteúdos. Pois é, você falou sobre a questão de que às vezes o pai não dá um exemplo, né? A gente tem esse problema, a gente vem de uma geração que não aprendeu educação financeira, não aprendeu empreendedorismo. Fica mais difícil passar isso para os filhos e como contornar isso aí? Tem que ser papel da escola? Olha, eu acredito assim, é um conjunto, né? Existe o papel dos pais. Eu acredito que hoje os pais estejam mais abertos a essas questões, porque ele vê o benefício de que uma educação financeira, educação empreendedora pode trazer para o futuro do seu filho. Mas a escola também tem um papel fundamental. A gente tem participado de um trabalho junto com a Fundação Telefônica, entrevistando jovens, e os jovens percebem que a escola é um espaço de aprendizagem no empreendedorismo.
vai para além dos métodos. Então, acredito assim, que é um conjunto, as pessoas, eu acho que estão mais abertos a tudo que pode influenciar positivamente na educação. Eu acho que a educação empreendedora transborda, ela pode contribuir muito com a educação em si, sabe? Como o processo todo educacional. Porque o empreendedorismo ele pode acontecer por 3 vertentes. O ensino do empreendedorismo, né? Por meio dele e para que ele aconteça. Então, isso exige um papel fundamental de todo um ecossistema ali. Tem a escola, tem os pais, tem a comunidade, tem empresas. Então, é um conjunto de... Um despertar da consciência mesmo, né? Despertar da consciência. Agora, a gente tem até muitos brasileiros que querem abrir suas empresas, né? Um índice alto de brasileiros tem interesse em ter o próprio negócio e muitas vezes o problema, e a gente falou que mais da metade das empresas fecham antes de completar 2 anos, o problema é no caixa, né, Adriane? Sim. Não conseguem gerir financeiramente aquele negócio. Um erro muito comum do empreendedor é justamente misturar os recursos de pessoa física e pessoa jurídica. Então, muitas vezes, o empreendedor, né, ele monta um negócio, mas ele não tem a paciência de esperar para fazer as retiradas da empresa. Então, ele acaba se apropriando daquele recurso da empresa, misturando com as suas contas pessoais e muitas vezes o negócio fracassa por conta disso. Então, a educação financeira pessoal também é muito importante para o empreendedor, para ele saber fazer essa separação, dinheiro, o que é da empresa, o que é dele, né? Nesse sentido é legal já dar um dinheiro próprio da criança. Muitos pais têm receio, não vou ficar dando dinheiro para a criança não. Mas é legal ela já ter o dinheirinho próprio dela. A mesada é um tema polêmico, mas eu acredito que se ela for bem utilizada, ela é um excelente instrumento de educação financeira. E para a criança poder aprender como lidar com o dinheiro, fazer escolhas, avaliar o que ela compra, que ela deixa de quando ela compra uma coisa, ela deixa de comprar outra, ela tem que fazer escolhas. Só que eu vejo que a mesada tem que ser um instrumento de educação e não de punição ou premiação, né? Então, por exemplo, a criança que arruma sua cama ou que colabora em casa, ela não deve receber dinheiro por isso, ela não deve ser premiada. A família é um ente ali de amor, né? É uma sociedade ali que deve funcionar por si só, cada um tem que se ajudar, na verdade, né? E não deve mercantilizar essa relação aí. Então, eu vejo que a mesada, se for bem utilizada, eu acho que é um bom instrumento, sim, de educação financeira. Legal. Lilian, tem que tomar cuidado para não mercantilizar também essa relação com o empreendedorismo, né? Exatamente. Não passar que é só para a pessoa ter uma empresa. E aí, às vezes, isso é uma barreira, às vezes, né? Como é um desconhecimento, que eu acho que uma das coisas por que não se ensina empreendedorismo nas escolas, eu vejo como um dos fatores. Esse desconhecimento de que não é uma visão somente mercantilista, não é abrir negócios. A criança pode aprender empreendedorismo por meio de outros mecanismos. Nós tivemos há uns 2 anos na Finlândia para conhecer, porque eles estão trabalhando há 2 anos com uma política pública de educação empreendedora. Então vamos fazer o seguinte, no próximo bloco você me conta para quem está assistindo em casa o que é essa política, o que ela tem de sucesso. A gente vai para o intervalo, daqui a pouquinho a gente volta. Estamos de volta com Opinião Minas, hoje falando sobre educação transformadora. Ao meu lado, Adriana Fileto, que é educadora financeira, e Lilian Botelho, que é analista do Sebrae. A gente estava comentando aqui no intervalo que existe uma lacuna, né, na educação financeira, no empreendedorismo, e muitas vezes, quando tem alguma coisa nesse sentido, todo mundo vai com muita sede ao pote, se interessa. O professor pode achar nesse tipo de educação também, nesse tipo de conteúdo, uma forma de atrair o interesse dos alunos? Com certeza, porque o tema está muito em alta, né? Tanto a educação financeira quanto o empreendedorismo, a gente vê que está presente na mídia, no dia a dia, nas redes sociais e tudo mais. Então, ele pode, inclusive, utilizar experiências, né? Materiais desses para poder abordar o tema. Eu vou dar um exemplo, um professor, por exemplo, que utilizou aquele jogo Pokémon Go para poder trabalhar a questão da matemática. Então, os memes fazem parte da educação. Então, é possível utilizar esses elementos, né, para poder tornar a educação mais interessante, mais instigadora e aproximar mais dos jovens e das crianças também. É importante que o educador perceba que não é um modismo, né? É algo que é crescente, é algo que o empreendedorismo e a educação financeira vai fazer parte mesmo, porque, mais uma vez eu reforço, a transformação do mundo do trabalho vai exigir essa flexibilidade de conhecimento.
Nós temos um site que é do Centro de Referência Educação Empreendedora e é muito interessante como os educadores acessam os conteúdos de empreendedorismo, né? Os top de acesso geralmente são 5 dicas porque eles querem colocar em prática como falar de empreendedorismo para crianças, como falar de empreendedorismo para adolescentes, como falar de empreendedorismo no ensino superior, que cada instância dessa de ensino é uma linguagem diferente, é um jeito de colocar diferente, até porque tem uma responsabilidade diferente naquele assunto, né? Então a gente percebe que há uma demanda grande, os acessos estão sempre constantes de como colocar. E há uma deficiência também de conhecer os métodos, assim como a Adriana colocou de Pokémon GO, essa gamificação, é uma deficiência. Como eu não conheço o que é empreendedorismo, eu não sei como eu faço. Como eu não sei como eu faço, eu não vou praticar, né? E as crianças hoje, com a tecnologia, tendo tablet, tudo como que é uma concorrência muito forte, né? Se você despertar o lado lúdico da criança aprender, é muito importante. Pois é, Adriana, até pegando a geração de adolescentes, né, que estão mergulhados aí nas tecnologias e às vezes não tiveram educação financeira na infância. Um professor que chega numa sala de aula do ensino médio com adolescentes, ele ainda consegue começar, tem que começar do zero essa educação financeira? Como pegar essa pessoa aí no meio do caminho da vida? Eu acredito, no geral, no ser humano. Eu acho que a gente veio nessa vida para melhorar. Então, independente da idade, eu acho que é possível, sim, trabalhar a educação financeira. E o jovem, é muito importante que ele aprenda, mesmo se ele não tem um exemplo dentro de casa, porque ele vai para o mercado de trabalho. E é muito comum um jovem, primeira coisa que ele faz quando consegue um emprego, um estágio, é fazer um cartão de crédito. E daí ele se endivida e ele acaba comprometendo a renda dele e muitas vezes até da própria família. Então, eu vejo que a educação financeira tem que trabalhar na infância, na vida de adolescência e também na vida adulta. E é um processo crescente, aí, em permanente desenvolvimento, porque o próprio mercado financeiro está mudando. Como a própria Lilian disse, o mundo está mudando muito, né? Então, a gente tem que se atualizar. Os próprios meios de pagamento, nós temos hoje bancos digitais, né? Nós temos várias formas de captar recursos, de investir. Então, a gente tem que acompanhar essas novas tecnologias e passar isso para o jovem. E, aliás, não só passar, mas ele também tem que interagir para o professor, o educador ali, criar um trabalho colaborativo, onde o aluno tem um papel participativo aí nesse processo de aprendizagem. Uhum. E, Lilian, acaba acontecendo da educação ter que abrir mão de alguma coisa para incorporar outras? Por exemplo, pensando no empreendedorismo, né? Tem que abrir mão dessa rotina de correr atrás de Enem, correr atrás de vestibular? Qual que é a sua opinião sobre isso? Assim, eu acho que são complementares, tem que tomar um certo cuidado, assim, que a educação, ela tem um papel fundamental. E nós podemos chegar com o empreendedorismo de forma interdisciplinar para que não sobreponha. O educador tem que entender que não é mais uma disciplina, não é mais uma matéria, não é mais um trabalho. É algo que vai agregar, inclusive o jeito de ensinar, né? Então, eu vejo, claro, que uma escola, por exemplo, que tem como premissa, está na sua missão, ensinar o empreendedorismo, ela perde um pouco. A Escola de Formação Gerencial do Sebrae, ela foca fortemente no desenvolvimento do empreendedorismo. Então, ela não forma jovens para vestibular, mas para a vida. E aí é um pouco diferente encarar, né? Ele tem as disciplinas normais, ele sabe o que é química, física, matemática, mas ele vai entender de negócios também, o que é gestão, o que faz um RH, o que tem a finanças. Todo esse aprendizado, ele ocorre. É claro que ele vai ter conhecimento para prestar um vestibular, mas ao mesmo tempo, olha, eu quero seguir o empreendedorismo como carreira de vida? Se eu quiser seguir, eu tenho que ter outros conhecimentos para além do que a educação formal me fornece. E é muito importante, porque aí vai não só conhecer o que é de empresa, mas quais competências e habilidades eu tenho que ter. Resiliência, persistência, calcular tudo de forma monitorada, eu tenho que ter a capacidade de resolver problemas. É muito forte hoje, a gente vê na presença do perfil dos jovens, essa questão de empreender por propósito, que é uma palavra que também é muito em moda, mas também não é moda, é fazer o que faz sentido. Trabalhar no que faz sentido. Então, se eu consigo resolver um problema de uma comunidade, eu tenho essa visão, eu consigo, de repente, desenvolver um novo modelo de negócio
novos modelos surgirão, né, a cada dia. Então, essa confluência de conhecimento, eu acho que em determinado momento pode sim, mas não é preponderante. Necessariamente, né? A Lília falou um ponto interessante, a questão que o professor, às vezes, ele pode visualizar esse conteúdo como um trabalho a mais, né? Como uma carga. Na verdade, quando se utiliza bem a plataforma digital, por exemplo, é possível até, de certa forma, aliviar o trabalho braçal do professor. Então, vou dar um exemplo. Existem plataformas digitais onde é possível o professor inserir determinados conteúdos e o aluno vai desenvolvendo ali o seu aprendizado dentro da plataforma. Na medida em que ele tem dificuldade em alguns pontos, a plataforma direciona ele para outros exercícios, outras atividades e reforço de conteúdo. O professor, por sua vez, ele tem acesso a relatórios individualizados dos alunos. Então, ele consegue visualizar, o João tem mais dificuldade de tal conteúdo, mas em compensação ele tem mais facilidade em determinado outro conteúdo. Então, ele consegue visualizar, ter um mapa ali da escola e fazer o que Paulo Freire preconizava, que é a questão do atendimento mais individualizado, de respeitar a individualidade dos alunos. Então, as tecnologias, né, as plataformas digitais, elas possibilitam isso, onde o professor tem a condição de avaliar individualmente e tratar o aluno de acordo ali com as suas deficiências. Isso facilita o trabalho do professor, tira aquele trabalho braçal, né, de corrigir prova, e ao mesmo tempo libera espaço de tempo para ele e possibilidades para ele criar novas atividades que realmente favoreçam a aprendizagem do grupo e do indivíduo. Até mesmo porque tecnologia hoje tem tudo, inclusive nas finanças, né, Adriana? A gente tem um cenário hoje que um jovem, uma criança tem mais acesso a dinheiro virtual. Sim. É Bitcoin, é cartão de crédito, é a própria compra virtual. É um cenário totalmente diferente, precisa saber lidar com essas coisas também para não cair em problemas mais tarde. Com certeza, porque os nomes mudam, mas os golpes financeiros muitas vezes são os mesmos. As famosas pirâmides, elas vão mudando de nome ao longo do tempo, mas elas vão persistindo. E eu vejo que essa complexidade, Marcela, do mercado financeiro precisa ser bem explicada para todos, né? Para jovens, adultos, crianças, para não caírem nas armadilhas e também utilizar bem o dinheiro. O Brasil é um dos países onde as pessoas mais utilizam redes sociais. Agora, e a qualidade desse conteúdo que está sendo disseminado, né? A gente precisa trabalhar essa qualidade e muitas vezes o usuário dessa informação não sabe utilizar. Então, um dos grandes pontos a serem desenvolvidos nessa educação 4.0 é o aluno saber refletir, avaliar, pesquisar, porque informação a gente tem muita, está disseminada na rede. Mas o que eu vou fazer com essa informação? Qual informação vou coletar? De qual fonte? Como que eu vou utilizar essa informação a meu favor? Então, a educação passa muito por isso. É formar um cidadão que saiba refletir e pensar. E o professor é o facilitador desse processo. E não um mero conteudista, né, que repassa esse conteúdo de uma forma massiva. Orília, inclusive até abrir empresa hoje pela internet, a gente consegue abrir sem grandes dificuldades, né? Qual que é a importância da criança ter a vivência da comunidade antes de pensar em um negócio? Enfim, ter uma vivência fora do virtual. Porque aí é a questão das habilidades, né? Quanto mais ela se apropria desse conhecimento da diversidade, melhor para ela. Ela ser um observador nato. É muito importante que ela observe todo o contexto ao seu redor. E para isso ela precisa se relacionar, ela precisa se envolver com tecnologia, ela precisa conhecer novas realidades. Então é um somatório de experiências de vida que essa criança, se nós pais pudermos proporcionar, melhor. Porque essa visão vai ser ampliada e ela consegue sim abrir negócios totalmente diferenciados. Prova disso são negócios já colocados aí na mídia amplamente, que a gente utiliza serviços, né? Como, por exemplo, o Uber, né? Airbnb, que negócios mais surgirão? E o Brasil é um celeiro também de oportunidades de negócios na área de negócios sociais, que realmente onde se avalia o impacto. A comunidade está próxima de você e você próximo da comunidade. Você sabe quais são os problemas, para onde ir, né? Então, acredito que é possível que essa criança desenvolva, mas ela precisa ter acesso, né? E a gente vê, por exemplo, que em comunidades carentes, as pessoas que montam seus negócios são por meio de bricolagem, é bricolagem mesmo, é fazer com o que tem.
É o mínimo necessário. E depois se avança. E a criança tem muita essa habilidade de ter criatividade, ter aquele feeling, né? Que é uma das questões, assim, principais hoje, a criatividade. É preciso exercer. E elas já vêm com isso. A escola não pode, digamos assim, eu vou usar um termo mais pesado, mas é porque a gente vivencia. Eu sou pai, eu sou mãe e tem aluno em escola que ainda tem um ensino tradicional, né? Então não pode matar a criatividade, ela tem que ser reavivada o tempo todo. Tem que ter métodos para que isso seja aprimorado nas crianças. Então eu acredito que... E a gente precisa de políticas públicas nesse sentido também, exatamente, né? Para conseguir incentivar os professores a darem esses passos. Eu vejo que a educação pública tem muito a avançar, né? Nas escolas privadas a gente vê que já existe uma preocupação grande de educação financeira, já existem vários projetos. Na pública também tem professores muito bons, mas é preciso realmente ter uma política maior para capacitar o professor em educação financeira também, né? Em Portugal existe um programa lá de educação financeira na escola desde a idade mais tenra, 3, 4 anos, eles já começam a ter educação financeira, mas os professores são capacitados para isso, né? Então é preciso que haja uma política pública realmente para abraçar esse tema aí que é tão importante. É começar com o que tem, mas cobrando também outros cenários, né, Lília? Outros cenários. Tem mudado muito também esse mindset empreendedor, né? Antes a gente falava muito, o próprio Sebrae pregava a questão de quando você abre um negócio, você desenvolver um plano de negócio, que é uma estrutura mais elaborada. E hoje o mindset é effectuation, faça com que tem, planeje, teste, prototipe, vai para o campo, né? E vai seguindo, e vai seguindo e vai fazendo. Tá certo. Por isso que é a importância de aprender na escola, aprender fazendo, porque você vai aprender a fazer o seu negócio também. Bacana. Né? Gente, muito obrigada pelos esclarecimentos, pela participação. A gente vai para o intervalo, já voltamos. Até logo. Estamos de volta com Opinião Minas, hoje falando sobre novas competências na escola. E agora a gente fala sobre a importância de que a escola trabalhe também a inteligência emocional. Nossa convidada é a Nelma Silveira, que é pedagoga, especialista em orientação educacional. Nelma, a gente é falho hoje no ensino, em trabalhar diferentes emoções, em trabalhar com a criança outros aspectos a não ser o conteúdo? Sim, porque a criança ela tem os seus sentimentos. E às vezes a escola há uma tendência muito grande de camuflar o sentimento da criança. E a gente precisa nomear os sentimentos, seja raiva, ansiedade, angústia, para que ela consiga, através da livre expressão, ser entendida. E eu acho que a escola precisa de caminhar. E uma forma dela caminhar, ela fazer parceria com os pais, tá? Fazer uma ponte, né? Frené fala muito isso, entre a escola e a sociedade, para que a escola entre na vida da criança e a sociedade entra dentro da escola. Tá? Pois assim, porque a gente vê as crianças aí muito cheias de energia, de criatividade, e às vezes vão para aquele modelo de sala de aula tradicional, né? Sempre sentadas na carteira, recebendo conteúdo. Isso já é ultrapassado? A gente já tem outros modelos que funcionam talvez de outras formas? Isso é ultrapassado, mas a escola ainda continua sendo uma instituição arcaica, né? O Frené, ele muda toda a concepção de educação, que é o pensador que nós seguimos, é quando ele volta da guerra e vai trabalhar com as crianças numa aula passeio. Então, ele percebe que as crianças vêm cheias de vida lá fora e que a escola coloca um divisor entre a vida fora da escola e a vida dentro da escola. Pois é, então, o Frené é um pensador, né, que criou uma filosofia aí de ensino. Essa história de que ele volta da guerra, conta pra gente como é que foi isso. A partir disso ele cria uma filosofia de ensino? Isso. Quando ele tinha 18 anos, ele foi para a guerra e vivendo os horrores da guerra, ele voltou com problemas nos pulmões, com sequelas, dificuldade na fala. E ele já lutava naquela época na Europa para que tivesse 20 crianças em sala de aula, a sala superlotada. Então ele pegou as crianças e saiu para uma aula passeio, eram filhos de camponeses. E ao sair pela aula passeio, ele percebeu que as crianças vinham cheias de vida e que a escola que mata essa alegria do aprendizagem. Então quando as crianças voltam para a sala de aula, ele vira o escriba da criança, então ele cria o livro
livro da vida, onde registra as histórias das crianças, a vida dentro da escola. Tá? Através do livro da vida, ele trabalha o jornal mural, traz a imprensa para dentro da sala de aula, naquela época inovador, hoje seria a tecnologia mais avançada, e com a imprensa ele cria o jornal. Com o jornal, que também é uma forma de expressão, ele comunica com o mundo. Então, naquela época, já tinha mais de 250 mil correspondentes no mundo todo. Tá? E aí, depois, ele casa com Elise, né, que traz as técnicas de arte para dentro da escola. Então, é uma escola regada com a questão da arte, do trabalho, da autonomia, das crianças serem participativas. Então, a criança, por exemplo, quando ela recebe uma sala para estudar, ela tem que devolver a sala do jeito que ela recebe. Então, essa questão do trabalho, é o trabalho assim, com sentido real, e não um trabalho massificado para a criança no dia a dia. Uhum. Às vezes a gente vê alguns exemplos aí em reportagens pelo mundo, né? No Japão, as crianças que limpam a sala de aula. Enfim, existem outros lugares que já estão trabalhando outras formas de estar na escola, né? Isso. E qual que é a importância da criança reconhecer todas as emoções? Porque às vezes tem uma emoção que a gente considera inferior, não quer que a criança sinta raiva, não quer que ela sinta frustração. Eu acho que a gente não camuflar esse sentimento, nomear, deixar a criança falar sobre aquele sentimento e a gente fazer a mediação. Tá? Por exemplo, a criança sente raiva, sente tristeza, angústia. De repente a criança vai apresentar um trabalho. Ela tem timidez. Né? E aí, como que a gente lida com isso? O Freinet fala, a criança é da mesma natureza do adulto. Ela não gosta de trabalhos forçados, não gosta de trabalhos impostos. Então, como lidar com isso? Então, se ela começa a perceber que ela tem um direito, né? E que ela tem outras competências que ela pode trabalhar, cada um é bom em alguma coisa, um é bom na comunicação, outro é bom na matemática, outro é mais cooperativo, outro tem mais experiência científica. Então, assim, desde cedo, trabalhar todas essas habilidades com a criança. A iniciação científica, o espírito de investigação, a questão da criatividade, da criticidade. Porque a gente quer muito que o ser humano seja, no futuro, um ser autônomo, independente. E aí? Isso não brota do nada, isso é construído com muito sacrifício no dia a dia com as crianças e com as famílias, né? Então a escola não pode ser hipócrita de negar a questão das emoções. É porque às vezes o adulto entra no mercado de trabalho, às vezes até consegue exercer aquela função muito bem, mas emocionalmente está instável. E aí tem problemas na vida adulta a partir disso, né? A gente depara muito isso hoje quando a gente recebe muitos estagiários, né? Tanto na pedagogia quanto na psicologia. As pessoas chegam com muitas teorias, muitas competências teóricas, mas assim, sem muitas vivências de prática. E o Freinet colocava muito isso, da criança ter possibilidade de fazer os seus tateios. Quanto mais experimentações ela puder fazer, mais habilidades ela terá para poder fazer a sua interação com o meio físico e social. Então, assim, se ela vai numa aula passeio, ela vai trazer todas essas habilidades que ela viu lá fora para dentro da escola. Isso também reforça a emoção, tá? Trazer uma avó para dentro da escola, trazer a família para dentro da escola para contar uma história, tá? Porque a família também tem muitas competências a somar junto com a escola, e às vezes a escola só nega isso aí. Então a escola tem que ter essa parceria, cada vez mais as famílias têm que entrar dentro da escola. E a gente fala muito assim, das famílias virem para dentro da escola, a gente vai muito nas universidades, e eles falam sempre isso, mas as escolas têm uma resistência muito grande das famílias entrar. Porque quando a família entra para dentro da escola, ela traz o quê? Ela entra nos bastidores da escola. Tá? E nos bastidores ela tem que ver o que está acontecendo, e a escola não tem que só negar essas informações. Até isso tem a ver com essa sociedade em que a gente tem que estar o tempo todo bem, o tempo inteiro perfeito, né? E cria uma competição isso também. A competição, ela surge na escola, como trabalhar isso? A competição, acho que é uma coisa nata do ser humano. O ser humano é um ser competitivo. O que a escola tem que fazer é trabalhar a questão da cooperação. Então, por exemplo, se tem um jogo de xadrez, o importante não é quem ganha, entendeu? É quem ganha, mas quem ensina para o outro como aprender a jogar. Tá? Porque existem várias formas de fazer. Então, assim, não é quem termina primeiro a atividade, tá? É quem consegue terminar, mas consegue passar para o seu colega, ensinar o seu colega. Então, assim, os conteúdos são trabalhados de uma forma interdisciplinar, mas de uma forma que as crianças também são agentes desse processo. Então, na escola, a gente também tem um sistema de monitoria. Então, desde pequenas, as crianças têm um horário que elas migram para outras turmas, ou maiores ou menores, para trabalhar. Então, tem criança, por exemplo, de 8 anos, que ensina menino de 10 anos. De repente, a criança é ótima num monte de coisa, mas ela não sabe amarrar um sapato, que é uma habilidade básica, né?
Ela domina muito bem a tecnologia, mas ela não consegue conviver com o seu colega do lado. E aí como é que você lida com isso? Né? E ensinar essas coisas práticas, assim, mais do dia a dia, ajuda também a criança a desenvolver o conteúdo intelectual ali, o conteúdo... Com certeza. Na escola nós temos, por exemplo, dentro dessa metodologia, nós temos a aula passeio, trabalhamos com a educação nutricional, onde as crianças fazem aula de culinária, aí trabalham as habilidades de matemática, de português, de ciência, de onde que é aquele produto. Outro dia mesmo, numa receita de pão de queijo, trabalhou a questão de onde que é o pão de queijo, que Minas, quando recebe um convidado, ela serve um pão de queijo, como é que vem da mandioca, tem todo um processo. E nesse momento, a criança está se expressando livremente. Por exemplo, uma vez numa culinária, uma criança perguntou: de onde vem a mandioca? Né? Aí o outro falou assim: de onde vem o polvilho? Eu falei: vem do polvo. Né? Outro vem do trigo. Aí nós fomos investigar, plantamos a mandioca, colhemos, ralamos a mandioca e fizemos o polvilho, que é a BT. A BT seria o quê? Uma organização do trabalho, onde a criança vai desde cedo produzir conhecimento. E essa BT, ela vira objeto de pesquisa para outras crianças que vão pesquisar. Então não é só no livro didático, não é só na internet, não é só nos manuais que você vai achar. A criança também, ela participa dessa interação. Elas têm as curiosidades delas também, né, Nelma? E a partir disso é possível construir outra educação, né? A criança é muito curiosa. O que tem que acontecer, assim, a escola não matar a curiosidade da criança. Incentivar para que ela seja autônoma, independente, criativa, participativa. Bacana, Nelma. Muito obrigada pela sua participação. Foi ótimo. Vamos aí pensar outra educação, né? A gente encerra o programa de hoje. Muito obrigada pela sua companhia e até amanhã.